Vamos começar com a Ana Letícia Leal, Meninas Inventadas. O Meninas Inventadas é uma antologia de 11 contos sobre os conflitos típicos das adolescentes das grandes cidades. Você acha diferente o conflito da adolescente na grande cidade dos adolescentes do interior? Não, isso na verdade não é a tônica, assim. O livro trata de meninas que fazem parte do meu universo, eu acho, sabe? E o meu universo é urbano. Então, quando a gente estava conversando aqui, parece que estava falando de várias delas, né? Elas se encaixam completamente, assim, que o primeiro conto é justamente de uma menina, o conto chama Eu Quero Emagrecer, e é um diálogo, aliás, esse aqui é para você, esse é o seu. A palavra esse é o seu. O conto chama Eu Quero Emagrecer, e ela vai fazer análise por quê? Ela tinha procurado um médico para emagrecer, porque ela estava querendo emagrecer muito, que o peso dela tinha aumentado, mas ela não tinha engordado, na verdade ela tinha crescido. Só que ela estava se achando gorda, porque ela estava com peito, corpo e tudo. E as blusas que ela usava no colégio, que eram larguinhas, tinham virado baby look. Então ela estava se achando gorda. Ela foi no médico, o médico falou que ela podia perder no máximo 3 quilos. E passou um regime, mas falou, olha, não perde mais de 3 quilos. Ela foi, comeu tudo que o médico mandou do regime, mais um monte de coisa, engordou, não sei quanto, voltou lá morrendo de vergonha. O médico falou, olha só, você não precisa de regime, você precisa de análise. E ela foi para analista. E o primeiro conto é justamente a primeira sessão de análise dela. Quer dizer, ela só vai descobrir que cresceu e não engordou no fim, né? Eu já estou contando a história antes. Mas enfim, isso é um diálogo, Isso é um diálogo. E você partiu de meninas, quer dizer, qual é a sua história? Você conhecia um monte de meninas, você passou a prestar atenção nelas? Olha, eu sou escritora desde adolescente. Esse é o meu primeiro livro, mas eu sempre escrevi muito. E eu sempre escrevi de forma muito caótica. E aí chegou um momento da minha vida, assim, que... forma muito caótica? Forma muito caótica, assim, eu não chegava... Vou escrever um livro, eu tinha diários, agendas, anotações, papéis, que eu ia guardando. E aí chegou um momento que eu li aquilo e falei assim, comecei a transformar aquelas coisas em um ou outro livro, e algumas coisas eu tirava de coisas que não tinham, obviamente, nada a ver comigo, de experiências minhas. Eu trabalhei como repórter de uma revista de adolescente, o que me ajudou muito, que eu fazia entrevista em porta de colégio, nos colégios da Zona Sul. Qual revista? Capricho. Mas quando eu trabalhei na Capricho, eu já tinha escrito um livro. Assim, eu procurei a Capricho para fazer freela, porque eu era jornalista, estava gostando de escrever para adolescente, falei, quero conhecer elas mais de perto. Né? Então, assim, e aí o livro, assim, ele não parte de nenhuma pesquisa, assim, é uma coisa mais, obviamente, intuitiva, assim, de... E Capricho virou uma revista de adolescente, sabia, né? Pois ela não era inicialmente uma revista. E agora ela acabou de mudar. Não, mudou de novo? Não, agora ela está destinada a meninas mais, assim, para 17 anos em diante. Que até há pouco tempo... de Capricho. Você foi? Quando ela se dedicava a um público classe C e D. Era uma outra revista. Outra revista. Só tinha o mesmo nome. Só tinha o nome de Capricho, era da Editora Abril. Mas ela era voltada para pessoas de baixo poder aquisitivo. Entendeu? Isso é o quê? Eu vou ter que dar uma bandeira aqui. Não, melhor não. Final dos anos 70. Quando eu era adolescente, a Capricho, ela era uma revista mais de comportamento para adolescente. Eu lia, eu gostava. Mas aí não foi essa que eu peguei como repórter. Eu já peguei uma Capricho mais voltada para as estrelas teens. Então, mas aí eu acompanhava a gravação de Malhação, entrevistava aquelas estrelas que estavam começando. Isso era legal também, que elas não davam aquelas entrevistas tão montadas, né? Você ia fazer um perfil de uma menina de 12 anos, ela ainda não tinha aquelas respostas prontas de uma estrela, né? Então, isso eu recolhi muito material também. Foi muito bom para mim. Além disso, tinha algumas poucas matérias de comportamento que eu ia, assim, tipo na porta do Santo Agostinho de manhã, do Santo Inácio. E, assim, eu acho que isso, assim, mais ou menos... E as adolescentes, elas são uma tribo, né, assim, tem tribos, né? É engraçado. É engraçado. E elas falam tudo igual, se vestem igual. Não, né? a primeira entrevista que eu fiz da Capricho, eu não entendi nada. Que eu cheguei, era assim, a primeira matéria era assim, quem já chamou um cara para sair, um garoto para sair. A matéria era essa, imagina. Só que isso é uma coisa importantíssima para a Capricho. Aí eu cheguei na porta do Santo Agostinho, a menina começou a me contar que ela tinha chamado, mas ela tinha tomado um toco. E eu assim, quê?
tomado um toco, assim, não entendi de jeito nenhum. Achei que toco, eu não sabia que era isso, né? Que na verdade era o quê? Que a menina tinha ficado com... O menino tinha ficado com uma outra, né? Na festa que ela tinha chamado ele para ir. Ainda não ficou E com assim, ela. e eu comecei a entrar nesse vocabulário delas a partir do meu trabalho, entendeu? Que eu já estava, obviamente, o meu universo já... E aí você fala daqui que quer emagrecer. Quais são os outros aí tipos tem que você... a segunda Camila. Você pegou por tipos? Eu quero isso. Porque elas querem o quê? Ser famosas, namorar os meninos Eu mais fiz bonitos. esse planejamento, não. Foi uma coisa que quando eu vi, resultou assim. Você A primeira... foi escrevendo, é isso? aí primeiro eu quero emagrecer, a segunda eu quero ser famosa porque ela quer ser atriz, ela é estrela do colégio, é conhecida no colégio como sendo uma ótima atriz. Todo mundo acha ela muito boa, todo mundo põe ela para papel principal, os amigos. Mas ela fala, não, isso para mim é muito pouco. Eu quero ser atriz da Rede Globo. Aí ela vai para o tablado, enfim. Tem uma luta para ela conseguir se inscrever no tablado, que tem aquela questão de vaga. Até muito engraçada a ilustração que fizeram da fila do tablado, ela desesperada aqui, tá vendo? Uma fila enorme. E as coisas das roupas, por exemplo? As roupas... Porque na minha, eu tô falando da minha referência é a minha própria adolescência, claro, né? Mas vocês todos podem se referir a de vocês, né? É livre. Por exemplo, a gente vestia para sair com uma festa que a gente estava sonhando, a gente experimentava praticamente o guarda-roupa todo. Além de tudo que a gente tinha comprado, tudo que a mãe podia eventualmente emprestar, todas as amigas, e tudo né? Ficava horrível. E nunca estava bom, porque a gente queria uma coisa que não existia. Esse exemplo está aqui, Lida. É a roupa da Mariana, página 57. Tem isso. Tem Então aí. continua mais ou menos. É engraçado. Eu tô querendo falar assim dos O menino chama dos ela para sair, ela fica, meu Deus, que roupa eu vou? Ela acaba saindo super, super arrumada, com uma roupa super, super para uma grande festa. E o menino chega de chinelo e bermudão, sabe assim? Ela fica desesperada. E ela volta para trocar de roupa? Não, ela tenta voltar, só que daí o elevador, ela entra no elevador, fala assim, ela se olha no espelho do elevador, ela quer voltar. Mas o elevador já desceu, por quê? Tinham chamado lá de baixo. Quando ela chega lá embaixo, ela fala, não, agora eu vou subir. Só que daí o próprio menino tá lá embaixo na portaria e já encontra ela. Aí não dá tempo. Pobrezinha. E aí tem o Meu Quarto é Meu, que é uma menina que já está acostumada a ser filha única, né? Mora com a mãe e o padrasto, mas aí a mãe engravida. E aí a mãe quer botar o bebezinho no quarto dela. Ela fica desesperada. Porque ela já está acostumada, já é adolescente, tem quartinho dela. Isso é uma coisa comum também hoje em dia, né? Deve ser. Com as novas famílias e tal. Outro dia até uma amiga minha perguntou se eu tinha baseado isso na filha dela. Eu falei, não, mas assim, realmente... Não, mas podia ser. É muito comum, né? E tem uma menina que quer ser modelo, obviamente, né? Que tem que ter, que também quer emagrecer, quer ir para um spa. E a outra fica dizendo que ela vai virar um esqueleto, não sei o quê. Ela, obviamente, não precisa emagrecer, mas ela tem as medidas de uma modelo. Essa coisa de quadril, que ela estava comentando, de uma modelo que ela é fã, que ela acha o máximo, e ela quer corresponder às medidas dessa pessoa, entendeu? E você já viu adolescentes lendo o seu livro? Para saber o que elas acharam, se elas se enquadram, se elas se encontram? Olha, elas têm se identificado. Agora, uma surpresa que eu tenho tido, que eu sempre escrevi pensando que realmente, assim, a leitora fosse ser essa menina, que é, claro. Mas tem meninos que estão gostando muito do livro, assim, meninos que estão lendo, assim, e eu acho que eles se sentem, assim, ficando por dentro, né, do universo. E adultos, assim, pessoas de todas as idades, de mais de 80 anos, que estão gostando. O livro tem coisas muito engraçadas, as pessoas morrem de rir, sabe? E tem adolescentes que trabalham também? Não, isso ainda não. Isso até eu tenho um projeto. Agora, tem uma muito deprimida, e que é o único conto, assim, que é mais pesado. Mas você reviveu um pouco da sua adolescência também ao escrever esse livro? Não, com certeza. Isso está presente. Essa menina que quer ser famosa, que quer ser atriz, quando eu tinha 14 anos, eu fiz tablado, né? E eu fiz figuração na Globo. E aí eu usei muito eu achei numa agenda minha, na época que eu escrevi o conto, eu achei uma agenda de eu falando como que eu tinha odiado fazer figuração, porque era um clipe do Fábio Júnior, era uma coisa, uma loucura, assim, sabe? Porque a gente achava, eu e as minhas amigas, a gente achava que tinha que começar de baixo para ser famosa, sabe assim? Aí aquela coisa de 14 anos, né? Super comum na época.
E aí a gente foi uma aventura, foi um dia inteiro de gravação, e a gente penou, e a gente morreu de fome, não tinha nada para comer e tal, e isso está descrito aqui, claro que bem exagerado, né? Mas... E você conversou com adolescentes? Fazendo essas matérias, você já... Não, especificamente para fazer... Com alguma adolescente que você conhecia, irmã de uma amiga sua? Não, especificamente para fazer esse livro, não. O livro você, tipo, eu vou escrevendo, eu tenho muita coisa, assim, inclusive esse livro, assim, ele não foi escrito assim, vou escrever um livro, vou escrever do conto tal, não. São contos que depois, assim, eu tinha um material grande e depois é que foi feita uma seleção com a ajuda da editora. Eu fiz uma seleção e botei aqui dentro. Para esse Meninas Inventadas. E você falou que tem um projeto, então você tem outros projetos? Tenho. Eu tenho pelo menos mais 3 livros para essa faixa que já estão com a editora, vamos ver o que acontece. Mas o primeiro que eu escrevi ainda antes da Capricho, né? Que é o meu preferido, aliás, que se chama Para Crescer, que é uma novela, um romance curtinho, né, de uma menina que tem 17 anos e o drama dela, o pai dela queria que ela fosse advogada, e porque a família é de advogados e ela não quer de jeito nenhum, aí começa. E ela quer ser modelo? Não, essa não. O grande problema dela é que ela não sabe o que ela quer ser. Tem isso. E a melhor amiga dela acaba virando modelo porque é descoberta por um caçador de talentos, e ela fica desesperada, que ela fala assim, a amiga tem cara de modelo e ela que não tem cara de nada, entendeu? Ela não sabe o que ela quer ser. E o outro? O outro projeto? E depois, isso fica para depois, porque... Mas sempre assim, contos? Não, você tem uma novela. Esse do Para Crescer é uma novela. Tem romance, tem conto. E juvenil. Você gostou dessa faixa? Eu acho que é uma coisa natural, né? Uma coisa que... É uma faixa que tem a ver contigo. Anorexia e depois bulimia? É comum. É comum. Pode ter os dois? Não, a anorexia se caracteriza por você ter necessariamente um peso muito baixo. Mas aí você pode passar uma fase anoréxica e depois ficar bulímica. Isso, e depois você pode começar a apresentar os episódios de compulsão alimentar em seguida a essa fase anoréxica, e aí então começar a fazer a indução do vômito em consequência dos episódios de compulsão alimentar. E é como um outro aspecto. Tem um terceiro transtorno alimentar que foi mais recentemente identificado, que é a compulsão alimentar em obesos. A gente tem uma ideia sobre obesidade que é muito assim errada e muito comum que haja um preconceito de que todas as pessoas que têm obesidade porque comem muito. Isto não é uma verdade. Existem pessoas que comem de uma forma absolutamente normal, mas têm uma tendência biológica para fazer peso. Mas há um subgrupo de obesos, mais ou menos 30% dos obesos que procuram tratamento para emagrecer, que apresentam essa experiência dessa compulsão alimentar também. E é uma experiência extremamente sofrida, porque eu já me culpo porque sou obesa, já me sinto inferior porque a sociedade me discrimina porque sou obesa, e em consequência disso eu não consigo controlar a minha própria alimentação, como enormemente e fico extremamente culpada depois. E é muito comum também que de uma anorexia você passe para uma bulimia, eventualmente depois você apresente um aumento de peso, e você transite de um extremo para o outro quadro. Então, tem obesos que começam com compulsão, depois começam induzindo vômito, começam a perder peso e caminham para a anorexia, e você tem o caminho inverso. Caramba! Que loucura! O Ana Letícia já lançou seu livro? Ele foi lançado. Está lançado. Tá, esse aqui é seu. Tá, obrigado. Tá em todas as livrarias. Está nas melhores casas do ramo, chama assim. Nas piores também, mas vamos torcer para estar nas melhores.